Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou aqui então para a finalização dessa série de 3 vídeos falando sobre a mulher madura, sobre envelhecer, sobre tantas outras coisas, assuntos tão importantes que são polêmicos muitas vezes, que a gente não gosta de falar, mas que são tão importantes. Bom, fiz um vídeo falando que mulheres feridas ferem e o segundo vídeo falando mulheres curadas acolhem, e agora então é a conclusão desses 2 vídeos. Eu espero que você fique aí até o finalzinho, porque se você assistiu o primeiro e o segundo, poxa, não custa nada você assistir agora esse terceiro, né, pra gente chegar junto a uma conclusão que eu acho que vai ser importante tanto pra mim e pra você, porque a gente aprende, a gente troca, e o mais legal de tudo isso, a gente se transforma, né, quando a gente se encontra, né? Eu falo que os encontros sempre são muito importantes, porque a gente nunca chega e nunca... Aliás, a gente chega de um jeito, mas sai completamente diferente. Então, isso é importantíssimo. Vamos então para o tema de hoje. O tema de hoje é envelhecer com graça e caminhar em parceria. Poxa vida, parceria, uma palavra tão maravilhosa, tão linda, mas tão desgastada, né? E tão usada de forma pejorativa muitas vezes, né? Porque é muito difícil você encontrar um parceiro, uma parceira de verdade. Aquela pessoa que, independentemente da circunstância, do problema que você está vivendo, ou da situação que você está, né? Hoje, por exemplo, permanece com você, né? De forma incondicional. Tá ali do seu lado, na dor, na alegria, chora junto, ri junto, tá sempre junto. Então, parceria hoje é uma palavra sempre linda, mas eu acho que tá muito desgastada e tá sendo muito mal usada. A gente precisa resgatar esse significado tão precioso, né, de parceria. Então, o texto base para nossa conversa de hoje está em Provérbios 31:30. E eu separei 2 versões. A primeira é NVI e a segunda é NTLH, que são 2 versões que eu gosto bastante, que falam exatamente a mesma coisa de formas diferentes. Olha que lindo. A primeira, então, a versão NVI diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E a segunda é: a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Será elogiada na sua casa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelos seus amigos, enfim, isso é tão maravilhoso. Quando a gente teme o Senhor, né, a gente procura fazer tudo da forma conforme Ele fala, conforme Ele ensina, com as orientações que Ele nos deixou na Bíblia, né? Então isso é tão lindo, porque tudo nessa vida passa e tudo acaba, nada fica para sempre, nada fica para sempre. Bom, principalmente, né, é tão importante a gente falar que tratando de beleza, né, de padrões, né, eu não preciso nem falar isso porque vocês sabem muito bem o quanto a cultura do nosso país e de todos os outros lugares do mundo, né, valoriza a juventude a qualquer custo, né, e impõe padrões impossíveis às mulheres normais alcançarem, né, a idade que deveria ser visto como um presente de Deus, né, muitas vezes se torna motivo de comparação, de crítica, insegurança, de sarro, de tiração de sarro, enfim, né? Isso é tão difícil, é tão ruim. E não raramente mulheres ferem outras mulheres com palavras duras sobre envelhecimento. E eu falei isso lá no primeiro vídeo, né? Quando as pessoas falam assim: nossa, mas você não tem mais idade para fazer tal coisa. Nossa, olha só, você tem tudo isso de idade, né? Tão chato comparando uma com a outra. Ah, mas a outra tá assim, tem a mesma idade, tá muito melhor, muito mais bonita que você. Enfim, tudo isso é muito ruim e nada tem a ver com o Senhor. Nada tem a ver, porque tudo isso, essas palavras duras, né, que nós falamos, que nós ouvimos muitas vezes, né, é o que o mundo diz, né, e não o que a palavra de Deus nos ensina, né. Mas Deus, Ele nos chama para seguirmos um padrão, e é um padrão altíssimo, altíssimo, não é um padrão qualquer, né, Ele nos chama para um caminho muito diferente, né, de envelhecer com graça, de viver com propósito e caminhar em unidade, né, de saber que o tempo passa mesmo e que cada fase tem a sua beleza, os seus desafios, né, suas conquistas, e que nós temos um propósito, porque Ele definiu assim, para cada fase da nossa vida nós temos um propósito para cumprirmos. E o mais importante disso tudo é não caminharmos sozinha, sempre caminharmos em unidade, em comunhão. Isso é muito maravilhoso e um grande privilégio, né? A Bíblia nos mostra que cada estação da vida tem valor, propósito e beleza diante do Senhor. Aos olhos do mundo não, né? Se nós não somos jovens, nós não servimos mais para nada, mas aos olhos do Senhor é tão maravilhoso, porque cada fase, né, tem a sua beleza, e isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Então nós precisamos aprender a olhar para as outras mulheres com o mesmo
com os olhos do Senhor, com o coração do Senhor. Só assim nós vamos enxergar a verdadeira beleza de cada fase. Isso é tão lindo, né? Bom, nós temos 3 pontos muito importantes para falar. O primeiro deles é: envelhecer é parte da fidelidade de Deus. E isso, olha só, está escrito lá em Salmo 92:14, quando diz assim, ó: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Permaneceremos porque Ele assim quer. Né? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele pensou em nós de uma forma tão linda, e ainda assim, lá na nossa velhice, nós daremos bons frutos. Olha que coisa, que privilégio, tanto para mim quanto para você. Então, ó, o envelhecimento não é um sinal de decadência, de final, você chegou no final da sua vida. Não, mas de preservação divina. O Senhor nos promete sustento, vida e propósito em todas as fases da nossa vida. Quais são as verdades-chave disso tudo que eu falei agora? Deus está presente desde a juventude até os cabelos brancos. Aliás, desde antes de nós existirmos, Ele já se fazia presente, né? E Ele nos acompanha, nos acompanhou até essa fase que nós estamos agora. Eu aqui de cabelos brancos, sempre tive a presença do Senhor comigo. E mesmo que eu não estivesse com Ele, né, conscientemente, Ele nunca me deixou. Isso é lindo. Envelhecer também revela a história da graça de Deus escrita em nós. A graça que nos alcançou, a graça que nos salvou. Que coisa espetacular. E o terceiro, então, ponto é: ainda na velhice, Deus promete frutos, vitalidade e vigor espiritual. Gente, eu tenho visto isso com muita frequência, né? Assim, pessoas mais velhas do que eu tenho 56, mas muito mais velhas, com 80, 90, 100 anos, super produtivas, pessoas que depois dos 60 mudaram completamente, deixaram seus empregos, partiram para outros empregos, né? Estão começando agora numa nova carreira. Outras pessoas que abandonaram tudo e estão seguindo viajando, indo para academia. Eu esses dias assisti um vídeo de uma mulher com 100 anos que não falta um dia sequer na academia. Pois é. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos até o final da nossa vida. E Ele assim o faz. Ele está conosco mesmo. E nós podemos produzir bons frutos, podemos mudar, podemos ser transformadas. É claro que a gente talvez não tenha, né, aquela energia que nós tínhamos quando éramos mais jovens, né? Mas não importa, a gente vai se adaptando às fases e assim a gente vai seguindo, sempre sabendo que o Senhor está conosco. Bom, qual a aplicação para isso então? Pare de olhar para a sua idade como limite. Veja como o campo é fértil para novos frutos. Às vezes o limite quem coloca é o outro, não é nem você, nem sou eu. Mas às vezes o outro fala: mas com essa idade você vai entrar numa faculdade? Com essa idade você vai dançar agora? Com essa idade você vai para uma academia? Não. Então, pare de olhar para isso, né? Para sua idade como limite. Veja que você tem possibilidades ainda de fazer diferentes coisas e não perca o seu tempo. Vá e faça. Agradeça ao Senhor pela fase em que você está. Ela é escolhida por Ele. Você poderia não estar nessa fase, você poderia estar agora, nem estar viva, na verdade, não é mesmo? Mas Ele te deu o privilégio de estar vivendo esta fase. Então, aproveite, agradeça ao Senhor porque você está viva e não desperdice os seus dias. O segundo ponto é: palavras que ferem ou palavras que edificam. Nós já falamos também no vídeo 1 sobre mulheres que ferem, são mulheres feridas, que não se curaram ainda, né? Então, e o texto que eu trouxe está em Provérbios 16:24, que diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, cura para a nossa vida, para o nosso coração. Gente, qual é a sua escolha? Que escolha você faz hoje? Porque Deus nos deu a capacidade, a liberdade de escolher o que fazer. Você pode sim falar palavras que edificam ou palavras que destroem uma pessoa, e a escolha é sua. Eu sempre falo que eu não sou responsável pelo que o outro fala, pelo que o outro pensa, mas eu sou responsável por tudo que sai da minha boca e por tudo que eu penso. Eu vou prestar conta de tudo isso. Então, pense nisso, né? Muitas mulheres repetem frases que ferem outras mulheres. Comparações, julgamentos e comentários cruéis sobre aparência e idade. Isso não vem de Deus. Isso vem do nosso coração, que é enganoso, que é um coração pecador,
que é o coração sujo, no sentido de só tem coisa ruim mesmo aqui dentro. E é uma luta pra gente. É uma luta, né? Às vezes a gente fala sem pensar, porque isso já tá aqui tentando nos dominar o tempo todo, né? Se não for o Espírito Santo falando, nos dando discernimento, sabedoria, a gente não se dá conta do quanto a gente é cruel. E a gente é muito cruel mesmo. Eu não quero nem citar as frases que eu já ouvi, porque assim, é de uma crueldade, de uma falta de sensibilidade imensa e não vale a pena, né? Então vale a pena a gente focar no que é realmente bom. E quais são as verdades de tudo isso? A língua pode destruir ou restaurar. Deus nos chama a edificar umas às outras, não a competir, gente. Tem espaço para todo mundo, gente, nessa vida. A gente não precisa ficar competindo, ninguém vai chegar a lugar nenhum dessa forma. A gente não precisa disso, cada um tem um caminho, uma habilidade, né, uma força, uma energia que vai te levar para vários lugares. E a gente não precisa competir mesmo, às vezes, a gente desempenhando a mesma função, na mesma profissão, nós somos diferentes, agimos de formas diferentes. Isso é muito bom. Para que a gente tem que ficar competindo? Principalmente nós mulheres não precisamos disso, meninas, não precisamos. A cultura pressiona, mas o evangelho nos liberta para amar com maturidade. Ai, como eu aprendi com isso. Quando eu segui essa cultura, né, principalmente essas redes sociais, que só fazem massacrar umas às outras, né? Meu Deus do céu, pensar que eu já fui assim, que eu já fiz isso, me traz uma vergonha tão grande, mas ao mesmo tempo me traz uma alegria por saber que eu me arrependi e que eu não quero essa vida pra mim. Então, eu não quero essa pressão dessa cultura, né, de jeito nenhum. Eu quero essa liberdade que o evangelho me dá, né? Essa maturidade que eu tenho hoje de entender que o meu próximo é tão importante, é tão precioso e que eu preciso dele para crescer também. Aplicação, então, avalie suas palavras. Elas têm sido cura ou ferida? Pense nisso. Decida ser a mulher que levanta a outra, nunca que derruba. Por favor, não façam isso com a mulher. Não façam isso. Substitua crítica por bondade, comparação por acolhimento. A gente é especialista em olhar para o outro e achar defeito, e criticar, e falar, e fofocar. A gente não vê a hora de estar numa rodinha ali para poder sempre apontar o outro. Ai, meu Deus. Mas se a gente colocasse o espelho na nossa frente e olhasse mesmo para dentro da gente, nós não faríamos isso com outras pessoas, porque nós somos tão horrorosas. E eu fiz isso, gente. Um dia eu orei muito a Deus e pedi para que Ele me mostrasse todos os meus erros, todos os meus defeitos. E ainda hoje Ele faz isso, porque são muitos, muitos. E eu me envergonho. Então hoje, quando eu olho para uma pessoa, eu olho com graça, porque eu também sou tão errada. Então eu não quero mais apontar o dedo para ninguém. Então substitua a crítica por bondade, a comparação por acolhimento, a fofoca por uma palavra de amor. Faça isso, você vai ver como você vai mudar. E o terceiro e último ponto é: caminharmos juntas reflete o coração de Cristo. E o texto está em Gálatas 6:2, que diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós estamos carregando fardos pesados demais. A gente não está conseguindo muitas vezes nem andar, sendo que o Senhor, na sua palavra, nos orienta a levar os fardos uns dos outros, a dividir esse fardo. Sabe, a segurar na mão, a estar aqui comigo, vem aqui, ó, divide comigo, eu vou com você, eu caminho com você. Poxa vida, né? A gente tem essa palavra aí nos orientando. E por que a gente carrega tudo isso sozinho? Eu tava pensando nisso. E talvez seja porque a gente tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, né? As pessoas não nos inspiram confiança, mas nós também não inspiramos confiança. Então isso é um exercício, né, que a gente tem que fazer todo dia, de confiar, de sermos confiáveis também. Aí sim, nós vamos ter a condição de dividir esse fardo, que às vezes a gente não suporta mesmo, de dividir com a pessoa que tá do nosso lado, né? E aí o enfoque, então, Deus planejou que mulheres de diferentes idades caminhem juntas, se apoiando, aprendendo e trocando sabedoria, não se afastando ou se rivalizando. A gente é especialista em rivalidades também, né? E se afastar das pessoas que são diferentes. E as diferentes fases são muito importantes, porque aprendemos umas com as outras, né? Hoje eu vejo, assim, mais velha, casada, com filhos, agora com filhos jovens, né? Já passei por tanta coisa, tenho algumas experiências aí na minha vida, né? E eu posso falar para outras pessoas do que eu já vivi, do que eu já experimentei, dos tombos que eu tomei, né? Dos desafios que eu enfrentei. E isso é muito importante. Eu posso falar para aquela mãe
que está engravidando agora, como é uma gestação, como foi comigo, como foi criar o meu filho, né? O que eu errei, o que eu acertei. E isso é importante. Por exemplo, quando eu vivi a experiência com câncer, eu tenho a experiência de viver o câncer. Então, eu posso falar para a pessoa que está chegando agora, que acabou de receber um diagnóstico, né? Como foi para mim? O que aconteceu comigo? Qual o caminho que eu tomei nesse período, né? Enfim, eu posso ajudar, eu posso servir de inspiração, assim como tantas pessoas me inspiram e me ajudam nessa minha caminhada diária, né? Qual é o enfoque disso, então? Deus planejou que mulheres de diferentes idades caminhem juntas. Vamos caminhar juntas, não vamos nos afastar, né? Vamos estar juntas em todos os momentos. E as verdades-chave, então, são: as mais velhas têm um chamado bíblico de ensinar e inspirar, que foi o que eu falei. Né? Nós aprendemos com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas avós, com as irmãs da igreja, com as nossas amigas mais velhas, e assim outras pessoas mais novas aprendem conosco também. E a gente também pode ensinar as pessoas mais velhas. É sempre uma grande troca. As mais novas têm o privilégio de aprender e de trazer vigor, energia. É tão bom, né? Quando alguém te chama, vem, com muito mais energia do que a gente. É uma delícia isso. E a comunhão feminina é um testemunho vivo da graça de Cristo. Parceria, solidariedade cristã é mais do que união. É discipulado, é cuidado, é amor prático. Não é só na fala, é ali no dia a dia, no cotidiano, na prática verdadeira. E quais são as aplicações para a gente finalizar? Busque relações intencionais com mulheres de outras idades. Você sabe que dá um trabalho a gente ter amizade mesmo, sabia? A gente precisa regar, às vezes a gente precisa parar. É sempre assim, gente, não é fácil. Mas a gente precisa ter essa intencionalidade, né? De viver uma relação com a outra pessoa. Por mais difícil que seja, às vezes a gente magoa, às vezes a gente é magoado, mas a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente caminha junta, recomeça, sabe? Sempre há possibilidade de recomeçar. Seja então mentora e aprendiz, sempre há tempo de ensinar e de aprender, sempre até o último dia da nossa vida. Ajude, ore, ouça e caminhe ao lado de outras mulheres. E uma coisa eu quero falar pra você, que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, ouvir, ter uma escuta ativa, porque nós temos muita facilidade para falar, achamos que somos as donas da verdade, que sabemos tudo e temos sempre uma palavra, um conselho. E às vezes, um conselho que eu quero dar, porque eu aprendi também, às vezes é melhor a gente se calar. A gente só emprestar o ouvido, porque às vezes o que a pessoa quer é desabafar sem ouvir uma palavra sequer. Então, que possamos ouvir mais do que falar. Conclusão, então, a beleza de cada estação da vida. Envelhecer não é perder o nosso brilho, o nosso vigor, mas é ganhar profundidade em Cristo. Cada fase é uma estação preparada por Deus para florescer, aprender, servir e revelar a glória dele. Deus nos chama para sermos mulheres que transformam ambientes. Quais ambientes, Lu? O ambiente da sua casa, do seu trabalho, na sua academia, em qualquer lugar que você entre. Onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor nos chama para transformarmos os ambientes. Mulheres cristãs falam de vida. Mulheres cristãs levantam outras mulheres. Mulheres cristãs honram cada fase da vida e entendem que elas são presentes de Deus. Que tudo isso que eu disse que é uma obrigação da mulher cristã, ser e fazer, que isso alcance outras mulheres também, todas as mulheres. Que possamos sair aqui desse encontro, desse vídeo, né? Com uma nova visão. A idade que temos é exatamente a idade que Deus quer usar para a sua glória. E caminhar juntas é a forma mais poderosa de testemunharmos Cristo ao mundo. Que você possa ser essa mulher que Deus quer que você seja, que Deus a chamou para ser. Que você possa inspirar tantas outras mulheres, que você possa ensinar, que você possa aprender e que você possa, no final da sua vida, glorificar ao Senhor com as suas atitudes, fala, pensamento, com todo o que você é, com todo o seu ser. Então é isso, um grande beijo, fique com Deus, eu espero que você assista esse vídeo, tenha assistido esse vídeo até o final e que ele sirva para te orientar, para te informar, para te aproximar de Deus. Um beijo, tchau gente, até mais.